Você gosta de pecar? Ah, não gosto. Se você gosta de pecar, esse vídeo é pra você. Ou se você tem um amigo que peca muito, você manda pra ele, tá? Brincadeira. Se você mandar pra todos os seus amigos que pecam muito, nós vamos bombar, né? Ó, mas é o seguinte, se você curtir desse vídeo, se a gente falar alguma coisa aqui que você não tinha pensado ainda, vai ser novidade pra você, então já larga o seu dedão no like aí, já compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, que aqui eu saiba mais se eu estudar a Bíblia. Epístola de São Matias. Todo aquele que sabe que deve curtir e não curte, esse tá pecando. Qual que é o tema, Robson? O tema é... Qual que é o tema? O tema, você que fala o tema. O que te tá deixando cabulado hoje, cara? Não, a câmera fica... É pecado? vergonhoso. Não. Pecado. A câmera, você fica envergonhado? Fico. Pecado faz isso. Mas e aí, o que a Bíblia fala sobre pecado e sobre salvação? A Bíblia é um livro que fala de pecado e salvação. Se você olhar para a Bíblia, cara, tem um negócio muito legal, né? A Bíblia tem 1189 capítulos. Dos 1189 capítulos, 1185 são de pecado e salvação. Gênesis 1 e 2 não tem pecado. Apocalipse 21 e 22 não tem pecado. O resto tudo é história do pecado. Ou seja, um hambúrguer de pecado. Então quer dizer que a Bíblia toda fala sobre pecado. A Bíblia toda. É um Mas livro também que fala, mas a Bíblia toda também fala sobre salvação. Se fala só de pecado, ela não serve para muita Pois coisa. é. E aí, como é que eu aprendo sobre o que é pecado? Cara, é uma coisa legal. Eu penso nessa frase quase todos os dias. Se você quiser saber o que é salvação, você tem que saber do que é que você foi salvo. A valorização da salvação se dá a gente saber do tamanho da enrascada que a gente entrou. Legal, né? Eu penso em Jesus dessa forma. Por que Jesus era tão atraente? Porque não ficava falando para as pessoas o que elas tinham de errado somente. Ela falava para as pessoas como é que elas saíam dessa. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Ela fala de onde você está e como você sai dessa, né? Legal que a Bíblia tem alguns versos que falam sobre o pecado e esses versos são super importantes se a gente lê-los devagar, se nós lemos devagar. Um tá lá em 1 João, tá lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. E esse texto aqui é legal de ser lido mesmo. E a epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 4, é um texto que fala legal de pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Entendeu? O que é pecado? Transgressão da lei. Uau, leia o texto de novo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Peraí, tem um também aqui, né? Cara, tem um também, o também muda tudo. Ok. Então, pecado também é a transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também vai transgredir a lei. Porque pecado é transgressão da lei. Ok. Então, se todo aquele que pratica o pecado também vai fazer alguma coisa errada, então o pecado não começa com você fazendo alguma coisa errada. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, tem um texto de Tiago. E Tiago vai falar de pecado. E você viu nesse texto que você falou, que a gente leu aqui, que pecado é transgressão da lei, né? Pecado. Tiago o quê? 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então o pecado não é só as essa é coisas muito que você... boa. É muito ruim também. Muito ruim também. Porque pecado não é só o que eu faço, né? Então, quer dizer que se eu vejo alguém passando por ali, eu não ajudo, e eu sei que eu tenho que ajudar, eu estou pecando. Pecado é tudo que você não faz e que você deve fazer. E lá ele fala que pecado é tudo que você faz. Mas tem outro texto também, por exemplo, Romanos, ele fala assim, tudo que não provém de fé é pecado. Vixe. Respirar sem fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Se a gente estiver aqui conversando e isso não provém de fé, é pecado. E se tudo que não provém de fé é pecado, aí eu vou lá para Jesus. E Jesus falou lá em João 16. Evangelho de João, capítulo 16, e Jesus é especialista. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o 9? Do pecado, porque não creem em mim. Não crer em Jesus é pecado. Ele falou, você pode até duvidar, mas não pode descrer. Então, não crer em Jesus é pecado. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Tudo que não fazemos e devemos fazer é pecado. E quando nos afastamos de Deus, a consequência imediata é pecado. Na boa, sabe o que ele está querendo dizer? Que você não pode fazer nada mais na sua vida sem pecar. Que Tudo que você faz, basicamente, é pecado. Se você vive, se você respira, se você pensa numa coisa que tem que fazer e não faz, se você faz uma coisa sem ter fé, também é tudo pecado. Então, né? E aí? Então, conclusão, você é um pecador. Portanto, não, cara, essa é uma novidade ótima, que não deveria ser novidade, mas é boa, e a gente não vai entender o pecado sem entender quem eu sou. Então, quando Deus fala de pecado, Ele não fala das coisas que eu faço, Ele fala do tipo de gente que eu sou, que faz esse tipo de coisa.
Tá ficando difícil. Uau, então Deus não salva você dos seus pecados, Ele salva você de ser um pecador. Ok, porque assim, ó, o que eu estudei já? Eu entendo que o pecado é uma condição, porque quando você... Eu não sei o verso, mas eu sei que o conceito é esse. Quando você peca, é porque você já está na natureza pecaminosa, entendeu? Então o que a Bíblia fala é que você tem que nascer de novo para ter uma outra natureza, porque a nossa natureza carnal é uma natureza pecaminosa. Então não é só o que você pratica, mas é o que você é, em essência. É isso, né? Você não se tornou pecador quando pecou. Você pecou porque é um pecador. Mas e aí que tá. Adão, por exemplo. Adão pecou porque era um pecador? Ou ele pecou e aí se tornou um pecador? Que pergunta boa, hein? Essa é boa, né? Adão pecou e se tornou um pecador. E todos que nasceram de Adão já nasceram pecadores. Pecam porque são pecadores. Qual foi o pecado de Adão? Foi comer o fruto. E o que significava comer o fruto? Significava dizer, Deus, você não tem nada que ver com a minha vida. Cara, se a gente for parar para pensar nisso e pensar sério sobre isso, todo pecado é, em essência, uma tentativa de se apropriar de algo que não é seu. Deus criou a vida, portanto, quem tem autoridade sobre a vida? Deus. Deus. E quando eu atento contra a vida de alguém, eu estou pegando um atributo que não é meu. De quem são suas coisas, por exemplo? A Bíblia diz que tudo que é seu, na verdade, é de Deus. Então, o celular que está aí no seu bolso é propriedade de Deus. E quando eu pego o celular, o que eu estou dizendo? Eu sou Deus na sua vida. Então, todo pecado é uma apropriação indevida de Deus. E quando Adão pecou, ele comeu de um fruto que Deus falou, isso aqui é meu. Ele se apropriou indevidamente. Mas, cara, pode fazer uma pergunta legal? Quando Jesus correu atrás de Adão, qual foi a pergunta dele? Onde estás? Onde estás? Ele não falou, Adão, o que você está fazendo? Porque pecado é mais do que uma coisa que eu faço. Pecado é o ponto que eu me encontro em relação a Deus. Todo aquele que pratica o pecado se afasta de Deus, também transgride a lei. Porque o pecado traz separação entre mim e Deus. Então, obviamente, o pecado é essa separação, né? Legal. Jesus falou uma frase que todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem vida ou é a vida? É a vida. O que acontece quando a gente se separa da vida? Morre, né? Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, porque não dá para separar da vida e continuar vivo. Porque ele não tem vida, ele é a vida. 1 João 4:8 fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus tem amor? Não, Deus é amor. Por Deus é amor e dá para se separar do amor e continuar amando? Agora, se Deus é amor, por que então o pecado surgiu? Uau, que pergunta boa. Já pensou você chegando em casa, falando para sua esposa assim, Jaque, sim. Maria, não sei falar Jaque. Eu vou ter que falar Jaque, é o seguinte, a partir de hoje você vai me amar. Primeiro dia que você encontrou com ela, falar assim, você vai me amar. Eu te dou até meio-dia para você começar a me amar. O que ela vai fazer? Ela vai me amar. Ela vai rir. Eu sou irresistível. Cara, essa frase é muito boa para terminar. Sabe por quê? Porque essa frase só dá certo para Deus. Ele é irresistível. Ele fala assim, olha para mim, você vai me amar. Agora você não pode falar isso. Aliás, mesmo Deus sendo irresistível, você não pode chegar para alguém e falar assim, por que você não pode chegar para Jaque no primeiro dia que você encontrou com ela e falar assim, você tem até meio dia para me amar? Porque não seria genuíno da parte dela, porque eu teria pedido. Vou pegar um exemplo, né? Ela chega pra mim e fala assim, às vezes ela quer me falar uma coisa, mas ela não fala, porque ela sabe que se ela falar, aí se eu fizer não vai ter o mesmo efeito, entendeu? Ela fica tentando me dar dicas, e aí fica difícil. Fica difícil, Deus chega pra gente fazer a mesma coisa, só pessoas livres amam. Você não pode chegar para qualquer pessoa e falar assim, a partir de hoje você vai me amar, porque ela é livre para não te amar. Amor se conquista, amor não se obriga. Por que Deus permitiu o pecado? Porque só pessoas livres pecam. É impossível uma pessoa que é obrigada a fazer alguma coisa pecar. E só pessoas livres amam. O mesmo ambiente que permite o pecado é um ambiente que permite amor. Deus preferiu correr o risco de não ser amado do que correr o risco de ser amado de forma não genuína. Ele falou, Matias, se você quiser me amar, você me ama. Mas caso você não queira me amar, a vida sem me amar é muito ruim, porque eu sou o caminho. Sem mim você fica sem caminho. Eu sou a verdade, sem mim você fica sem a verdade. Mas ele te conquista. O que é salvação então? É trazer de volta. Trazer de volta. Com preço. Mas ele trouxe de volta. Vou pagar o preço por você não ter me amado. Deus, eu te amo. Pecado, não crer em mim. Salvação, crer que ele pagou o preço do amor. Ele é irresistível. Então, para ser salvo, eu só preciso crer.
para que você seja salvo, ele precisa ter morrido. Ele morreu. Agora é crer. E você, vai escolher crer? Amigo, eu quero orar com você agora para terminar. Podemos orar? Vamos. Pai Santo e querido, que bom começar uma oração chamando assim a Ti, dessa forma. Pai, a gente se sente tão perto quando isso acontece. Queremos, Senhor, nesse momento, pedir a Ti que nada nos impeça de crer na salvação que o Senhor de maneira tão maravilhosa nos deu. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe de forma muito especial esse nosso amigo que aqui está nos assistindo e participando do Saiba Mais. Que possamos saber mais sempre de Ti e da forma com que nos amas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você assistiu até aqui. Não esquece de ver esses dois que estão aparecendo aqui, que são nossos últimos vídeos. Você vai gostar bastante. Também tem um link na descrição com materiais que você pode saber mais da Bíblia. Deixe seu e-mail lá que você vai receber. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo.